Você conhece Deus? E você vai dizer, mas Deus é infinito. Deus é todo-poderoso. Deus é eterno. Deus é onisciente e onipresente. É um mistério. É difícil conhecer Deus. Mas o Pai mandou para nós o seu próprio Filho. E nesse livro, ele nos ensina muita coisa. Cada vez mais nós vamos conhecer o nosso Deus. E conhecemos o que Deus está fazendo nas outras pessoas, como Deus está libertando outras pessoas. É o dom de conhecimento ou palavra de ciência, um presente, porque o Espírito Santo nos inspira, nos orienta, nos ilumina. Existe uma música, a nós tecei divina luz. E o Divino Espírito Santo ilumina a inteligência, a vontade, a memória. É muito importante escutar Deus e receber as graças e as bênçãos de Deus. Existe uma passagem de 1 Coríntios 2, é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Espírito Santo penetra as profundezas de cada um de nós. E maravilhas podem acontecer, é a iluminação do Divino Espírito Santo em nós. E assim, nós conseguimos conhecer Deus mais profundamente e conhecer também as outras pessoas. Esse dom é maravilhoso e clamamos e pedimos, por favor, Senhor, nós queremos pedir esse dom de palavra de ciência. É comum nos encontros da renovação carismática que durante momentos profundos de oração, de escuta de Deus, uma pessoa que esteja conduzindo esta oração receba uma inspiração. Ela continua rezando, mas em seu interior está se formando um raciocínio sobre algo específico. Ela percebe que Deus está querendo revelar algo. Uma frase surge em sua mente e ele proclama para todos ouvirem. So now we're going to ask the Lord to share with us Agora nós vamos pedir ao Senhor para partilhar conosco some of the healing that's gone on, alguma das curas que está acontecendo. because healing is an answer to prayer. Porque cura é uma resposta para a oração. There's a woman outside Há uma senhora do lado de fora had an operation on her right shoulder que teve uma operação no seu ombro direito, about 2 weeks ago. mais ou menos 2 semanas And atrás, she's had a lot of pain, e tem tido muita dor, and the Lord has healed you. e o Senhor te curou. And we'd like to ask somebody to tell someone in security about that. E gostaria que comunicasse com alguém da segurança para que viesse aqui mais tarde. Lord, we ask you to continue to heal your people. Senhor, nós te pedimos para continuar a curar seu povo. Problema. Câncer na epiglote. Na epiglote. E depois tive que fazer radioterapia. Cortaram os nervos. Fiquei impossível. Tinha dor? Tinha dor? Tava o braço. Não levanta. Olha aqui. Nós estamos aprendendo a escutar Deus. Já demos para você alguns passos muito significativos, aprendendo com Jesus até do que fazer para escutar Deus. Mas eu quero falar para você agora de um dom extraordinário, de um carisma extraordinário que é chamado de palavra de ciência. Para que serve essa palavra de ciência?
É a ação do Espírito Santo que leva a pessoa a escutar Deus. O exemplo que eu vou te dar é de um encontro de oração, de uma reunião de oração, do grupo de oração. Há um momento de cânticos, de louvor, de clamor e depois, seguido desse louvor, um momento de silêncio. Nesse momento de silêncio, que aliás o silêncio é um lugar privilegiado para escutar Deus, mas você imagina, depois de ter clamado o Espírito Santo, depois de ter louvado a Deus, você se coloca ali numa disposição para escutá-lo. É nesse momento que Deus vai dando às pessoas, através do carisma da palavra de ciência, inspirações reveladoras, que trazem à tona coisas que estão escondidas no nosso interior e que nos ajudam, inclusive, num processo de cura, num processo de transformação. Existem coisas que estão escondidas aqui no nosso interior e que causam doenças que às vezes os médicos não conseguem identificar, não conseguem chegar a um diagnóstico e que leva a pessoa a um sofrimento profundo e algumas vezes até um sofrimento físico. Existem casos, por exemplo, que a pessoa é cega e o médico não consegue descobrir por que ela é cega, por que ficou deficiente visual. Mas num momento de oração, Deus revela, através de uma palavra de ciência, algo que está escondido ali e que precisa ser tratado. E agora um tratamento espiritual com a graça e a força do Espírito Santo. E a partir dessa revelação, começam a aparecer as coisas que estão escondidas e que levam a pessoa a uma libertação total, inclusive da doença física. A palavra de ciência, ela é um auxílio num processo de cura interior. Quando uma palavra é revelada naquele momento de oração, às vezes, até naquele momento, ela não tem muito sentido. As pessoas vão para casa pensando assim, mas o que quer dizer aquela palavra que não teve sentido para mim naquele momento? E alguns tendem até a dizer assim, não, aquela palavra foi dita de forma aleatória. Mas depois, nos acontecimentos da vida, num processo que vai acontecendo como a ação do próprio Deus na nossa vida, aquela palavra começa a ter sentido. Então preste atenção. Quando Deus der uma palavra lá na reunião de oração que você participa, nos seus momentos de oração, fique atento, porque é Deus querendo curar o seu coração, Deus querendo transformar completamente a sua vida, transformar completamente a sua história. Não tenha medo de escutar Deus, não tenha medo das palavras de ciências que Deus quer trazer para você também, porque você é templo do Espírito Santo e Ele pode te usar. Esteja sempre atento para escutar a voz de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai continuar falando ao seu coração. Nos anos 90, a minha avó teve um problema na vista. Ela sofria de glaucoma. E aconteceu que ela fez uma cirurgia que foi mal sucedida. Ela acabou perdendo a vista esquerda. E aquilo deixou todo mundo chateado, sabe? E no ano de 1997, ela, minha avó e meu avô vieram para Valinhos. E na ocasião, eles tiveram a oportunidade de participar aqui do programa Louvemos o Senhor. E aí naquele dia, eles ouviram uma palavra de ciência que tocou muito fundo o coração deles. E a moça, a Celina, esposa do Claudionor, dizia assim: E o Senhor tocando desde a hora da adoração do Santíssimo, pessoas que fizeram uma cirurgia e a cirurgia não foi bem sucedida. Então, você que está sofrendo esse problema de uma cirurgia mal sucedida, o Senhor te convida agora a perdoar o médico e a equipe de enfermagem que fez algum erro. E na medida que você for perdoando, o Senhor vai te curando e vai colocar no lugar tudo que precisa ser colocado. O Senhor mostrava uma cirurgia de vista esquerda que foi mal sucedida e que agora você corre o risco de perder a sua vista completamente. O Senhor te... E o Senhor está dizendo para vocês perdoarem os médicos, porque infelizmente essa situação é irreversível. Naquele dia, meu avô ficou muito pensativo, chegou em casa, passou até mal, coitadinho.
Mas foi muito importante aquilo porque era preciso esse perdão, né? A cura interior aconteceu. E realmente a minha avó perdeu mesmo a vista esquerda. A partir daquela palavra de ciência, Deus tocou o coração da família toda. E anos mais tarde, ela pôde fazer a cirurgia do outro lado, do lado direito, e tudo deu certo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de ciência é um carisma do Espírito Santo que auxilia no processo de cura interior. E é bom lembrar que é um carisma do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem revela, porque a Celina não sabia de nada do que estava acontecendo na vida da Luciana. No entanto, a palavra revelada trouxe à tona tudo aquilo que estavam vivendo, que desencadeou um processo de liberação de perdão que transformou completamente a história de toda a vida da família. É verdade, a visão de um olho foi perdida. Descobriram o que tinha acontecido, foi um erro médico, mas o ponto fundamental é que, através daquela palavra, se desencadeou uma liberação de perdão. E através da liberação do perdão, houve esse processo completo de cura interior. Passaram por um novo processo porque o Espírito Santo foi abrindo o caminho para que outros meios acontecessem, para que o processo de cura se efetivasse na vida. Uma nova cirurgia, isso fisicamente passou por esse processo. No entanto, a liberação do perdão, a compreensão de toda a situação que os envolvia foi suficiente para que a família inteira fosse transformada. Você percebeu então a eficácia dessa palavra de ciência, desse carisma do Espírito Santo? Mas é bom lembrar também, onde que a Luciana estava? Ela estava no lugar da bênção, no lugar onde Deus queria falar com ela e falou. Quando a gente vai no lugar certo, ali o Espírito Santo age. E eu tenho certeza que se você estiver passando por um processo de uma cura que você não descobriu ainda o diagnóstico, porque está lá no interior, a ação do Espírito Santo vai, aonde nós não podemos nem sequer imaginar, porque ele esquadrinha as profundezas do nosso coração e revela aquilo que está escondido. Nesse caso, é a palavra de ciência que auxilia no processo de cura interior e vai levar também a uma cura física, uma restauração de toda a família. E eu quero ressaltar que o resultado dessa palavra de ciência foi que a família inteira se reconciliou, a família inteira passou por um processo de uma reorganização interior e a graça de Deus aconteceu. Tenho certeza que pode acontecer na sua vida também. A sua vida pode ser transformada. Esteja no lugar certo. Procure um grupo de oração. Participe dos encontros aí na sua comunidade. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Você vai ver mais um exemplo disso num encontro maravilhoso conduzido pelo Padre André Grandes, que eu tenho certeza que você vai despertar para o interesse de querer também viver essa experiência. I hear the Lord saying, stomachs have been healed. Eu ouço o Senhor dizendo que estômagos estão sendo Many of you have curados. had pain in your stomach. Muitos de vocês que tinham dor no estômago, Somebody had a tumor in this area, the Lord healed you. e alguém tinha um tumor nessa área que está sendo curado. All those who feel pain gone out of your stomach, Todos aqueles que sentiram a dor desaparecendo do seu estômago, stand up, fiquem em pé, wave your hand, acenem com a mão remain standing. e permaneçam em pé. All those Todos aqueles whose pain has gone out of their stomach, que a dor desapareceu do estômago, stand up, fiquem em pé, wave your hand. acenem sua mão. About 40. Mais ou menos 40. Vesícula, Gallbladder. eu estava com problemas de vesícula, eu vim para cá com dor de cabeça. And she had a headache. Há 4 anos, mais ou menos. Muito bem, sem dor nenhuma. Gracias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos Continue to heal your people. por você ter curado seu I hear the povo. Lord saying, Eu ouço o Senhor dizendo He's pouring out His joy
Ele está derramando sua alegria. Many of you have the greatest amount of joy you've ever experienced coming in your spirit. Muitos de vocês estão com a quantidade imensa de alegria fluindo fora do seu espírito. All who feel the greatest amount of joy they've ever had, stand up, wave your hand, remain standing. Todos aqueles que estão sentindo essa grande quantidade de alegria por dentro, fiquem em pé, acenem com a mão e permaneçam em pé. The greatest experience of joy in your life. Que foi para todos aqueles que foi a maior experiência de alegria. Fiquem em pé. Wave your hand. Acenem com sua mão. And remain standing. E permaneçam em pé. Quase todos. Eu tive a oportunidade de participar de vários encontros ministrados pelo padre Robert de Grandes, em que Deus o usava com uma palavra de ciência de forma extraordinária para revelar curas de pessoas que estavam doentes ali no lugar da reunião. Com isso, eu aprendi que é extraordinário quando nós cedemos à ação do Espírito Santo, quando nós deixamos ele agir na nossa vida. Veja o resultado disso. Deus começou a revelar que tinha uma pessoa ali que estava passando por um determinado problema. Como é que o padre sabia disso? É o exercício do dom da ciência, na escuta de Deus, e aqui uma escuta apurada de Deus, que vai se dando no exercício constante da oração, no exercício dos carismas, que pode ser com você também. Deus pode te dar esse carisma. E aí Deus vai mostrando a partir de características físicas de alguém que está ali e revela a cura. Quem é que cura? Deus é quem cura. É a ação do Espírito Santo acontecendo naquele lugar através do carisma extraordinário da palavra de ciência. Eu sei que muitas pessoas têm doenças físicas resultados de problemas de traumas interiores. E acaba que a palavra de ciência ajuda a pessoa a entender a situação que ela está vivendo e o Espírito Santo realiza a graça da cura. Agora você imagina, aquilo que nem os médicos conseguem descobrir, o Espírito Santo revela. Isso é extraordinário. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em muitos encontros que eu participei com o padre Robert de Grandes, eu vi isso acontecendo. Depois de um momento de louvor, de adoração, de escuta de Deus, a palavra é revelada e Deus realiza a cura instantânea ali naquele momento. Então, a palavra de ciência, ela é também uma ferramenta auxiliar do dom da cura, do carisma dos milagres. Deus vai revelando aquilo que está no interior, repito, a partir de uma profunda escuta de Deus, que vai revelando as coisas interiores e que leva a pessoa a ser curada completamente, de forma física e espiritual. Se você participar de um grupo de oração, você vai ver que isso acontece. A cada vez que nós participamos aqui na Noite Carismática, aqui no nosso auditório, nós fazemos essas experiências, porque as pessoas que estão abertas à ação do Espírito Santo escutam a voz de Deus e aquelas palavras que vão sendo reveladas é para que o Espírito Santo haja na sua vida e para que você seja curado numa cura profunda e total. Eu convido você a fazer essa experiência, tanto de participar de um grupo de oração, como se abrir a ação do Espírito Santo para ser um instrumento eficaz da ação de Deus na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você vai viver uma experiência maravilhosa que vai transformar completamente toda a história, completamente toda a sua vida. Meu filho, teus pecados estão perdoados. Como é que ele tem coragem de falar assim? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Por que vocês estão pensando isso em seus corações? O que seria mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados.
ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda. Pois para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados sobre a terra, eu ordeno: levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Estou em pé. Eu estou curado. Deus seja louvado. Eu estou andando. Eu estou em pé. Viva Jesus! Para ter o dom de conhecimento, o dom da ciência, é necessário ter a presença forte de Deus. É por isso que Jesus mandou sobre nós o Espírito Santo que toma posse de cada um de nós. Nós não temos a capacidade de entender perfeitamente, mas cada vez mais crescemos na vida espiritual quando estamos orando com outras pessoas, impondo as mãos sobre outras pessoas. Deus nos ilumina. Recebemos uma palavra de ciência e muitas vezes a pessoa não está sendo curada porque não sabemos a raiz, a chave. Colocamos a mão sobre a pessoa e Deus fala conosco: olha, eu acho que tem um trauma no seu passado, é muito importante perdoar seu pai. Houve um acidente que marcou profundamente você. Senhor Jesus, nós clamamos e pedimos esse dom do Espírito Santo, para que possamos conhecer a Santíssima Trindade e conhecer e ajudar as outras pessoas com muitas palavras de ciência. Muito obrigado, Senhor. Passando em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou eleito e a minha essência é exalar teu cheiro. Que a bênção de Deus
Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai para o ar.